Pensei umas 20 vezes antes de gravar isso aqui. Mas quer saber? Se tiver uma pessoa aí do outro lado que veja esse vídeo e decida parar antes de fazer a mesma cagada que eu fiz, já vai ter valido a pena ter gravado isso. Porque eu sei como é. A gente começa achando que vai fazer grana fácil, rápido, que é só seguir uns caras no Instagram, se inscrever em alguns canais no YouTube, copiar uns sinais e pronto, dinheiro todo santo dia. Só que o buraco é muito mais embaixo, irmão. Então se tu caiu aqui de paraquedas, ou tá começando nessa parada agora, se inscreve no canal e deixa teu like. Isso aqui pode ser a diferença entre tu se salvar ou quebrar de vez. Eu não tô aqui pra te ensinar a operar. Eu tô aqui pra te contar o que acontece quando tu se perde. Porque eu fui um desses. Eu achei que dava pra recuperar tudo com um único trade. Era sexta-feira, 9h17 da manhã. Eu lembro certinho porque foi a última vez que eu olhei o relógio antes da cabeça desligar e a emoção tomar conta. Eu já tinha feito R$ 230 naquela manhã. Em teoria, eu tinha batido minha meta. Meta não, né? Porque naquela época eu nem respeitava esse bagulho direito. Mas estava no lucro. Era pra ter fechado o notebook, levantado da cadeira e ido viver. Mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque o ego falou mais alto. O mercado me deu um tapinha nas costas e eu me senti invencível. Era como se ele tivesse me dizendo: vai, continua, você é brabo. Só que não era o mercado que estava falando. Era minha cabeça viciada. Era meu orgulho gritando que R$ 200 era pouco, que eu podia mais, que eu merecia mais. E aí? Foi aí que começou a merda. Eu entrei numa operação no dólar. Era pra ser um scalp rápido, 5 pontos. Mas entrou contra e eu não aceitei. Eu fiquei ali, travado, achando que ia virar. Só que não virou. E quanto mais andava contra, mais eu ficava com raiva. Mas não era raiva do mercado, não. Era de mim mesmo. Eu comecei a lembrar da semana toda. Segunda eu perdi. Terça também. Quarta eu tinha ficado no 0-0. E quinta foi mais uma porrada no loss. E agora, justo agora que eu tinha fechado a semana no lucro, mesmo que pequeno, eu tava devolvendo tudo por teimosia. A mão começou a suar. O coração a acelerar. E a visão ficou embaçada. Mas mesmo assim, eu não parei. Tomei um stop. E o que eu fiz? Entrei de novo. Com a mesma mão. Depois aumentei a mão. Depois dobrei. Depois fui pro mini índice. E quando vi, já tava com um rombo de mais de R$ 1.000. Eu sentia uma pressão no peito, um peso nas costas. Como se tivesse um trator passando por cima de mim. E mesmo assim eu não aceitava parar. Eu comecei a me iludir. Dizia pra mim mesmo que era só uma fase ruim, que todo trader passa por isso, que ia virar, que era questão de tempo. Mas o tempo não perdoa quem insiste no erro. E o mercado também não. No fim do dia eu tava com um prejuízo de R$ 1.547. E eu só conseguia repetir uma pergunta na cabeça. Por que eu fiz isso? Eu fui pro banheiro, encarei o espelho e vi um cara derrotado. Um cara que tinha prometido pra si mesmo que ia mudar, que não ia mais operar no impulso, que ia respeitar o gerenciamento. Mas ali estava ele. De novo. Quebrado. De novo. Se odiando. De novo. Sentei na cama. Fiquei uns 20 minutos olhando pro chão, sem saber o que fazer. A cabeça girava. A raiva crescia. E sabe o pior? Eu comecei a pensar que o problema era o mercado. Que isso tudo era manipulado. Que day trade era uma mentira. Mas no fundo, eu sabia. O culpado era eu. Só que mesmo assim, eu fiz pior. Porque quando bateu 6h30 da noite, eu olhei pro limite do cartão. R$ 2.000 liberado. E aí uma voz dentro de mim falou: bora tentar recuperar segunda-feira. Se der certo você paga a fatura e ainda sai no lucro. Eu sabia que era errado. Eu sabia que era arriscado. Mas eu já estava entregue. Eu já estava anestesiado pela dor. O desespero tinha entrado na conta. E agora, o mercado não era mais um meio. Era uma obsessão. Eu já não operava mais para crescer. Eu operava para tentar sobreviver. E eu fiz o que não devia. Fui lá, fiz o Pix do cartão para a corretora. 2.000. Na cara dura. Com a esperança de recuperar os 1.500 e ainda sair por cima. Era como se fosse um último suspiro. Um grito de socorro que ninguém escuta. Eu já não tinha mais controle. Era só instinto. Era só vício. Era só um homem afundando mais a cada clique. A noite chegou. Eu mal dormi.
Fiquei deitado, olhando pro teto, pensando em como ia ser a segunda-feira. Dessa vez eu vou com calma, vou pegar só uma boa entrada. Mentira, eu só queria recuperar. Isso é a armadilha mais perigosa do day trade. Porque quando você não aceita perder, você já perdeu. Quando você acha que pode dominar o mercado na base do ódio, você já está sendo engolido. E foi isso que aconteceu comigo. Porque o que eu vivi naquela sexta-feira foi o estopim. O ponto de ruptura. Foi quando eu entendi que eu não estava mais no controle. Eu tinha virado refém do meu próprio ego. Refém da minha própria raiva. Refém da ilusão de que eu podia vencer qualquer coisa na base da força. Mas no mercado, força bruta não resolve. Quem age na emoção, morre na estatística. Na segunda-feira, às 7h40 da manhã. O alarme tocou, mas eu já estava acordado. Na real, eu nem dormi. Virei a noite com o coração batendo no pescoço, a cabeça cheia de pensamento ruim e o estômago embrulhado. Eu tinha feito uma loucura. Peguei R$2.000 do cartão de crédito na sexta, depois de perder mais de 1.500 no day trade. Dinheiro que nem era meu, mano. Era do banco. Acordei com aquele peso na alma. Parecia que tinha um elefante sentado no meu peito. Olhei pro espelho do banheiro e pensei: hoje é tudo ou nada. Ou eu recupero o prejuízo, ou eu acabo de vez com a minha vida financeira. Era isso que passava na minha cabeça. Loucura, né? Mas quem já se viu afundado no mercado sabe como é. O vício, a culpa, o desespero. Tudo misturado. E quando você é iniciante no day trade, você ainda acredita que vai virar o jogo. Que um trade certo vai resolver tudo. Só que o mercado financeiro não perdoa quem entra machucado. Ele arranca a última gota de sangue. Abri o notebook tremendo. Dei uma olhada no gráfico do mini índice. Vi um candle verde gigante e pensei: é agora. O mercado vai subir o dia todo. É só pegar essa alta. Iniciante pensa assim. Vê um candle bonito e já acha que entendeu tudo da bolsa de valores. Cliquei no botão de compra sem pensar duas vezes. Alavancado, claro, com mão pesada. Era tudo ou nada. Aqueles 2.000 viraram um bilhete de loteria. Nos primeiros segundos, fui pra frente. R$20, 30, 40, 70. Vai, caralho, é hoje. Mas aí, veio o candle vermelho. Um só. Só um. E eu já comecei a suar. Calma, não é só um pullback. Mais um candle vermelho. Agora contra a tendência. E o preço começou a derreter. Em segundos eu tava perdendo R$120. E sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei travado. A mão tremia. Eu clicava para fechar e a plataforma não respondia. Ou era eu que não conseguia clicar, sei lá. Parecia que meu dedo tinha congelado. Vai voltar. Vai voltar. Volta, por favor, volta. Mas não voltou. Em menos de 3 minutos o saldo já estava com menos R$380. E eu ainda não tinha fechado. Quando fechei, foi no pânico. Tomei o stop. E aí o sangue subiu. Eu queria minha grana de volta. Foda-se, vou recuperar. Entrei de novo. Dessa vez, vendido. Na força do ódio. Sem setup, sem análise, sem porra nenhuma. Só vontade de sair do buraco. Perdi de novo. E aí virou avalanche. Uma atrás da outra. Stop atrás de stop. O gráfico virava inimigo. Cada candle parecia uma facada. Cada vez que o preço andava contra, era como se o mercado olhasse para mim e dissesse: você não devia estar aqui, iniciante. Sai fora antes que eu destrua o resto da sua dignidade. Mas eu fiquei, como um viciado que sabe que tá se matando e mesmo assim continua. Às 10h34 da manhã, eu já tava com R$1.120 de prejuízo. Era mais da metade do que eu peguei emprestado. E ainda assim eu queria mais. Eu não aceitava. Eu gritava por dentro: eu vou recuperar essa porra. E foi aí que eu fiz a maior merda do dia. Aumentei a mão. Coloquei a alavancagem no talo. Entrei com 10 contratos no mini índice. Coisa de maluco. Coisa de iniciante que acha que o mercado vai ter dó. E não teve. O preço explodiu pra cima. Contra a minha venda. E eu fiquei assistindo minha grana virar pó. Cada ponto que subia era menos R$2 na conta. E subiu, mano. Subiu com força. Parecia que alguém tava me testando, tipo assim: vamos ver até onde esse idiota aguenta. E eu fui assistindo minha conta sangrar. Até que zerou. Os R$2.000 sumiram. Dinheiro que eu não tinha. Dinheiro do banco. Dinheiro emprestado.
Dinheiro que virou dívida, que o que era só um erro de sexta virou um pesadelo de segunda. Fechei a plataforma, não falei com ninguém. Deitei na cama e chorei. Eu chorei de verdade. Eu chorei como um moleque, porque foi ali que a ficha caiu. Eu não sou trader. Eu sou só mais um quebrado tentando ficar rico no desespero. Eu não conseguia levantar da cama. Minha esposa chegou do trabalho e viu minha cara. Perguntou o que tinha acontecido, e eu só disse: perdi tudo, até o que não era meu. Ela não gritou, não brigou, só ficou em silêncio, e esse silêncio doeu mais do que qualquer tapa. Porque ela sabia. Sabia que eu não tinha controle, que o mercado me engoliu, que aquele sonho de viver de bolsa de valores tinha virado um pesadelo. Ali, naquela segunda-feira, eu morri, mano. O cara cheio de esperança, cheio de plano, cheio de fé no day trade, desapareceu. No lugar dele, ficou só o vazio, a vergonha, e uma dívida de R$ 2.000 que eu não fazia ideia de como ia pagar. Sim, 2.000. Pode parecer pouco para quem já tem grana sobrando, mas para quem tá desempregado, queimou a rescisão toda e ainda tem que fingir que tá tudo bem em casa. Irmão, 2.000 vira uma montanha impossível de escalar. Eu olhava para a plataforma e me sentia um idiota. Não só pelo prejuízo, mas pelo tanto que eu fui ingênuo. Eu achei, de verdade, que ia ser diferente comigo. Que eu ia entrar ali, acertar meia dúzia de operações, seguir umas dicas de influencer do Insta e pum, tava rico. Mas aí caiu a ficha. Eu não era especial. Eu não era o gênio que ia virar o jogo com R$ 1.000 no bolso e zero preparo. E o pior, eu não tava sozinho nessa ilusão. Eu comecei a perceber, tem um exército de gente quebrada emocionalmente por causa dessa porra desse mercado, mano. Um monte de iniciante sonhador igual eu, que foi seduzido na ilusão de promessas fáceis. A real é essa. O day trade é um mercado justo, sim. Mas ele não é bonzinho. Ele não é caridoso. E muito menos, ele vai te dar algo que você não merece. Se você entra sem estudo, sem técnica, sem gestão de risco, achando que vai se dar bem porque viu fulano postando print de lucro, você não vai só perder dinheiro. Vai perder a cabeça, tempo, autoestima e às vezes até relacionamentos. O mercado te cobra no psicológico antes de te cobrar no bolso. Ele testa teu ego, tua paciência, tua disciplina. E se você não estiver pronto, ele te engole, te esmaga, te faz duvidar de tudo, até de quem você é. Eu lembro exatamente o momento em que eu entendi isso. Foi no espelho. Eu me olhei, cansado, frustrado, devendo, e me perguntei: por que eu entrei nesse mercado? E a resposta doeu. Porque eu queria um atalho. Eu entrei querendo ser o fodão sem ter feito o caminho. Eu queria colher antes de plantar. Eu queria o aplauso antes do suor. Eu queria o prêmio sem pagar o preço. Mas nesse mercado não tem como fingir. Ou você aprende ou você paga. Ou você estuda ou você sangra. Ou você respeita o processo, ou você vira estatística. Eu fui mais um, por pouco tempo. Mas fui. E aí veio a segunda revelação. O mercado pode ser o seu maior carrasco, ou seu melhor professor. Depende de como você encara. Se você só reclama da perda, você não aprende nada. Mas se você senta, analisa, assume a bronca e decide fazer diferente, mano, aí o jogo começa a virar. Porque o day trade, quando bem estudado, praticado com calma, gestão de risco, emocional no lugar, ele começa a mostrar a beleza que tem. Você começa a enxergar padrões, começa a entender o fluxo, começa a perceber que não é sobre acertar tudo, mas sobre controlar o risco. Você deixa de ser um jogador e vira um estrategista. E a grana, ela vem, mas vem depois. Vem com o tempo, vem com a constância, vem com as porradas aprendidas, vem com a humildade de aceitar que você não sabe tudo e que tem sempre algo a melhorar. Hoje, eu não vivo de trade, ainda não, mas eu sobrevivi a ele. E isso já é uma vitória da porra, porque eu podia ter desistido, podia ter virado hater, falado que era tudo fraude, que o mercado é manipulado, que ninguém ganha com isso. Mas não. Eu resolvi voltar. Só que diferente. Agora eu respeito cada centavo que entra. Eu entendo que um stop não é uma derrota. É parte do processo. Eu sei que não sou o mais inteligente da sala. E nem preciso ser. Eu só preciso ser o mais persistente. E essa é a mensagem que eu queria te deixar aqui.
Não entra nessa achando que é fácil. Não entra nessa porque viu print bonito de lucro alheio. Não entra nessa querendo mudar de vida da noite pro dia. Se você for entrar, entra com preparo, com humildade, com sangue nos olhos, sim, mas também com gelo no coração. O day trade é um campo de guerra, mas como toda guerra, quem sobrevive, volta mais forte. E aí sim ganha o respeito, do mercado e de si mesmo. Essa é a real. Se você tá aí quebrado, na merda, se sentindo um lixo por ter perdido dinheiro com trade, fica tranquilo, você não tá sozinho. Mas só depende de você decidir se vai continuar sendo vítima, ou se vai levantar, estudar e virar o jogo.